Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja em você, com você e com toda a tua família. Que as bênçãos do meu Deus, segundo a sua riqueza em glória através de Jesus Cristo, supra cada uma das tuas necessidades. Que hoje o céu visite a tua casa. Que o nosso Deus, nosso querido Papai do céu, visite o teu lar, visite a tua vida, visite o teu coração, visite teus desejos, teus planos, e que Ele satisfaça todos os desejos do teu coração. Lógico que a gente fala isso, e a gente tem que ter em mente a certeza do cuidado de Deus conosco em nos dar sempre o que nós precisamos, não o que nós queremos. O que nós queremos muitas vezes não é a vontade de Deus. E se não é a vontade de Deus, Ele, na sua bondade e misericórdia, Ele vai dizer não para a gente. Já disse nesse canal que Deus só tem duas respostas para as nossas orações, para os nossos pedidos, é sim ou não. O sim de Deus pode ser hoje ou pode ser daqui a 10 anos. Isaac, quando casou com Rebeca, ele pediu para Deus para ter filhos e teve que esperar 20 anos. Deus disse que ele seria pai de uma grande descendência. Então a resposta de Deus foi sim. No dia que ele orou a primeira vez, Deus disse sim. Agora, esse sim de Deus demorou 20 anos para se realizar. Abraão orou muito a Deus e teve que esperar 30 anos para poder ter filhos. Então, às vezes, a gente quer a resposta de Deus para ontem. E Deus vai dizer, filho, vai ser para daqui a 2 anos. Vai ser para daqui a 3 anos. Vai ser para daqui a 10 anos. Mas a resposta é sim. A resposta de sim de Deus é sim, para hoje. Ou pode ser um sim para amanhã. E eu tenho que aprender a esperar pelo sim de Deus. Porque a Bíblia diz que é sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então Deus não tem compromisso com uma terceira alternativa. Então Deus só diz sim ou diz não. Vimos na mensagem anterior aí que Jesus Cristo é o grande vencedor. Ele precisa vencer também em teu coração. Ele precisa vencer na tua vida. E Apocalipse capítulo 6 vai terminar com a volta de Jesus Cristo. E o interessante é que o capítulo 6 de Apocalipse vai falar de recompensa. Né? Vai falar de pessoas que, infelizmente, se esconderão da presença de Deus porque não se prepararam e deram lugar ao pecado, viveram uma vida errada e, infelizmente, perderão a vida eterna. Mas a gente vai analisar um pouquinho mais esse texto, né? O último selo aí de Apocalipse. Se não estou enganado, é o 6º selo, né? E a gente vai analisar esse selo. E esse selo fala da segunda vinda de Jesus Cristo. E na segunda vinda de Jesus Cristo haverá 2 grupos de pessoas. Tanto 2 grupos de pessoas mortas, salvos e perdidos, mortos, salvos e perdidos vivos. 2 grupos de pessoas. Os salvos e os perdidos. E, infelizmente, os perdidos vão fazer, quem sabe pela primeira vez, uma oração a Deus. Vão pedir aos rochedos e aos montes para que caiam sobre a sua cabeça. Infelizmente. Essa é a triste realidade daquele que quer viver uma vida independente da vontade de Deus, ou separado da vontade de Deus. Vamos orar? Deus é contigo. Maravilhoso Deus, bondoso Pai que habita nos céus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também se compraz em habitar em nosso coração. Nesse momento, na quietude deste lugar, ao som das aves, né, ao som das águas, ao murmúrio das águas, nós elevamos a Ti nosso coração, nosso pensamento em oração,
agradecendo ao Senhor por tudo que és para a gente, por tudo que fazes na vida da gente. Tu és Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és a nossa salvação, Tu és o arrimo da nossa sorte, Tu és a nossa herança. A Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos. Então, Senhor, nós somos a herança do Senhor, diz o Salmo, né? Que nós somos a herança, a geração do Senhor. Nós somos propriedade do Senhor, diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Então, somos teus, Pai. Pertencemos a Ti. E queremos que nesse sentimento, nesse pensamento, de sermos do Senhor e de pertencermos a Ti, queremos colocar toda a nossa vida no Teu altar, para que em nós se cumpra plenamente a Tua vontade. Que a Tua vontade soberana e absoluta se realize na nossa vida, em todos os nossos caminhos, em todos os nossos planos, em todos os nossos sonhos. Que a mão do meu Deus continue guiando a vida e o lar de todos aqueles que assistem a esta mensagem. Que a mão poderosa do meu Deus traga vitória, sucesso e felicidade a todos os teus filhos e filhas que me acompanham neste canal. Que a tua bênção, Deus, alcance aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com problemas familiares, problemas socioeconômicos, problemas de relacionamento, problemas espirituais, emocionais. Que a mão do meu Deus traga cura, libertação, saúde, paz, felicidade e prosperidade. Nós oramos agradecidos em Jesus Cristo, te pedindo agora pelo poder do Espírito Santo, que ao abrir da Tua palavra possamos ser iluminados e ensinados pelo Espírito Santo. Fala conosco, nós adoramos o Senhor agradecidos em Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 6, nós começamos na primeira mensagem, né? Aí agora nós vamos para a segunda mensagem de Apocalipse 6, que é justamente o sexto selo. Leia comigo, Apocalipse 6, versículo 12 até o 17. Está escrito: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua como sangue, e as estrelas dos céus caíram pela terra como a figueira, quando agitada ou abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode manter-se de pé ou manter-se diante dele? Meu querido, minha querida, Apocalipse capítulo 6, versículo 12, está ligado diretamente a Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24, Jesus Cristo também falou de escurecimento do sol, falou de queda de estrelas, falou de terremoto. Em 1780, presta atenção, 1780, houve o grande terremoto de Lisboa. Em 1833, houve queda de estrelas e escurecimento do sol e da lua. Então, esses são acontecimentos escatológicos que eu já disse nesse canal que eu faço questão de não trabalhar, de não me prender aos detalhes técnicos da profecia. Por quê? Porque todos os pregadores parecem assim uma... Como é que eu vou dizer? Parece uma... É tipo uma máxima entre os pregadores. Todo mundo quer falar dessas datas. Só que essas datas já se cumpriram.
Então a profecia de tempo na Bíblia, toda a profecia de tempo, profecias de tempo se cumpriram em 1844, todas elas. Então a partir de 1844, nós agora vamos ter acontecimentos ou eventos socioeconômicos, políticos, religiosos, tá certo? Climáticos. Esses eventos, esses acontecimentos da natureza e da sociedade é que a gente precisa prestar atenção. A gente precisa atentar para esses eventos, para esses acontecimentos, porque eles estão falando do que vai acontecer, do nosso preparo para a vinda de Jesus Cristo. Então, Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 17, você tem que ler junto com Mateus capítulo 24, tá certo? Onde Jesus Cristo também falou desses acontecimentos. Agora eu quero me prender aqui, o grande dia deles. Observe que a expressão dia deles aqui é plural. E aqui está falando do Deus Todo-Poderoso e de Jesus Cristo. O dia de Jesus Cristo. O dia em que Jesus Cristo virá reclamar a terra como sua propriedade, como seu reino. E aqui é a segunda vinda de Jesus Cristo. Embora a gente também possa fazer uma inferência aqui em Apocalipse 6 da terceira vinda de Jesus Cristo. Renivaldo, como é assim? Jesus Cristo vai vir mais 2 vezes à Terra? Sim, ele vai vir mais 2 vezes à Terra. A segunda vinda de Jesus Cristo é para os salvos, não é para os perdidos. A terceira vinda de Jesus Cristo não é para os salvos, é para os perdidos. E, lógico que os salvos participam da terceira vinda de Jesus Cristo. Por quê? Porque depois de 1000 anos no céu, agora os salvos descem junto com Jesus Cristo para a purificação da terra, ou o juízo executivo, ou o juízo de confirmação, né, daqueles que perderam a salvação. Então eles verão a cidade santa, diz Apocalipse que eles tentarão tomar a cidade santa, Apocalipse capítulo 20, eles tentarão tomar a cidade santa, reclamando como a cidade santa sendo deles, então descerá fogo do céu e os consumirá. É nesse momento que se cumpre, né, aí todo o final do conflito entre Deus e Satanás. É na terceira vinda de Jesus Cristo é que se encerra todo o conflito entre o bem e o mal. Não na segunda vinda. A segunda vinda é para a salvação. A terceira vinda é para a destruição. Então vamos falar um pouquinho acerca desse dia. Esse dia que Jesus Cristo vai vir, o dia da salvação. O dia dos salvos. Certo? Esse é o dia dos salvos. E nesse dia, o dia dos salvos, na terra haverá 2 classes de pessoas. Nós vamos começar com Isaías, capítulo 26. Vamos abrir a Bíblia em Isaías. Isaías, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 25, versículos 9. Versículo 8 também, Isaías 25, versículo 8 e 9. Leia comigo. Tragará a morte para sempre. Veja que Apocalipse capítulo 6, versículo 17, né, aponta para o dia de Jesus Cristo, o dia da salvação. Então aqui está dizendo que ele vai tragar, vai destruir a morte para sempre. E enxugará o Senhor dos olhos toda lágrima.
enxugará toda a lágrima dos rostos e tirará o opróbrio da terra, o opróbrio do seu povo. Apocalipse, capítulo 6, fala de um grupo de pessoas que vai sentir terror, tristeza, medo da vinda de Jesus Cristo. Não é esse grupo. Nós vamos ver aqui que existe na vinda de Jesus Cristo apenas dois grupos. Primeiro grupo, grupo dos salvos. Segundo grupo, grupo dos perdidos. Na vinda de Jesus Cristo, na segunda vinda de Jesus Cristo, haverá um grupo de pessoas vivas, salvas. E haverá um grupo de pessoas mortas, salvas. E haverá um grupo de pessoas na terra viva, perdidas. E haverá um grupo de pessoas mortas, perdidas. As pessoas mortas que não estiverem salvas, elas não ressuscitam na segunda vinda de Jesus Cristo. Elas ficam mortas, porque esse dia é dia para o povo de Deus. A segunda vinda é só para o povo de Deus. E aí versículo 9 diz: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em que nós esperávamos. Na sua salvação nos alegraremos e exultaremos. Observe, aqui nós temos o grupo dos salvos na segunda vinda de Jesus Cristo. E haverá uma reação desse grupo. Esse grupo, ele vai ser levado para o céu com Jesus Cristo. Ele vai se alegrar. Ele vai exultar pela vinda de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele anseia pela vinda de Jesus Cristo. Ele chora pela vinda de Jesus Cristo. Ele ora. Ele clama pela vinda de Jesus Cristo. Ele não está feliz com este mundo. Na Terra, hoje nós temos duas classes de pessoas. Pessoas que vivem uma vida comum, despreocupada, despreparada, sem pensar no amanhã. Para ela, o amanhã é irrelevante. Então ela não faz nenhum preparo para a eternidade. E essa classe de pessoas é apresentada em Apocalipse capítulo 6. Já na vinda de Jesus Cristo, no dia de Jesus Cristo, de Apocalipse 6, 17, há uma classe de pessoas que vai ficar feliz. Porque a pergunta lá em Apocalipse, leia comigo de novo Apocalipse 6, porque a pergunta feita pelos ímpios, por aqueles que não estão salvos, é o seguinte: quem vai poder ficar em pé na vinda do dia de Deus? Leia comigo. Porque chegou o grande dia da ira deles. Aqui está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Plural. Está falando da divindade. O dia da ira de Deus. Depois de tantos anos, Deus lutando e trabalhando para salvar o ser humano, chegou o dia do acerto de contas. Chegou o dia da recompensa. E haverá duas recompensas apenas: a vida eterna ou morte eterna. Haverá duas classes de pessoas. Um grupo de pessoas vai estar triste. Versículo aí 15 e 16, eles dizem assim: eles oram a Deus, os reis da terra, os grandes, poderosos, livres, escravos, né? Muita gente. Uma classe de pessoas, entre ricos, pobres e escravos, elas vão pedir aos montes e rochedos que caiam sobre a sua cabeça, porque viveram uma vida comum, uma vida inútil, uma vida sem futuro, uma vida sem esperança, uma vida sem a certeza da salvação e da vida eterna em Jesus Cristo. Viveram como se não houvesse amanhã. Isaías tem até um texto, eu não vou me recordar o texto, eu posso deixar na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário do vídeo. Isaías diz assim: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Existe uma classe de pessoas vivendo na Terra justamente com essa filosofia, com essa premissa, sem se preocupar com a eternidade. Jesus Cristo vai fazer uma pergunta crucial em Mateus capítulo 16, versículo 25. Ele diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? De que adianta viver uma vida comum, aproveitando os prazeres daqui, se eu não tenho a vida eterna? Eu quero a vida eterna.
Então Deus propõe, no capítulo 5, Deus propõe a vitória para aquele que quiser. Apocalipse capítulo 6, versículo 2, diz que Jesus Cristo saiu vencendo e para vencer. Jesus Cristo quer ocupar um lugar no nosso coração, porque Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos alcancem a salvação. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. E Ezequiel capítulo 33, versículo 11, a gente leu na mensagem anterior. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus quer que todos alcancem a vida eterna. Tito capítulo 2, versículo 11, está escrito: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Embora todos nós tenhamos caído no pecado, tenhamos dado lugar a Satanás, tenha dado o domínio da terra a Satanás, Jesus Cristo veio nos resgatar, veio nos comprar com seu próprio sangue. 2 Pedro capítulo 1 diz que o sangue de Jesus Cristo nos compra. O preço máximo que Deus podia pagar pela salvação do ser humano foi pago pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 5 diz que com seu sangue Ele comprou o direito de salvar a todos nós. Há uma porta aberta, Apocalipse capítulo 4. Deus não tem interesse em destruir ninguém. Mas na vinda de Jesus Cristo, todos nós seremos recompensados pela nossa escolha. Se eu escolhi a vida eterna, eu vou colher a vida eterna. Se eu escolhi a morte eterna, então eu vou colher a destruição eterna. Leia comigo, a gente leu aí Apocalipse, né? Agora vamos ler. Então a pergunta feita: quem vai estar em pé? Todo aquele que abraçou a Jesus Cristo como salvação, como Salvador, como seu advogado, esses aí estarão de pé. E como diz Isaías 25, versículo 9, eles estarão felizes, porque eles ansiaram, eles oraram, eles choraram, eles clamaram pela vinda do dia de Deus. Eles não estavam felizes nessa terra. Viveram aqui, mas não eram daqui. Viveram aqui, sonharam, como diz a música, né? Uma música que diz assim: os pés na terra, mas os olhos no céu. O coração no céu. Jesus Cristo disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então haverá uma classe de pessoas que estará feliz na vinda de Jesus Cristo, que vai estar em pé na vinda de Jesus Cristo. E haverá uma classe de pessoas que vão pedir aos montes e rochedos para cair sobre a sua cabeça. Daniel, falando dessas duas classes, ele diz assim, leia comigo Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 fala dessas duas classes de pessoas. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Olha aqui a divisão, duas classes. Os que são de Deus e os que não são de Deus. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Desde que há nação sobre a terra. Mas naquele tempo será salvo todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo. Olha aí. Todo aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. Daniel capítulo 12, versículo 2 e 3, leia comigo. Versículo 1 ainda, né? Naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, no teu livro, o livro da vida. Ou seja, eu já expliquei no capítulo 4, no capítulo 5, que nós temos o livro da vida, que é o livro de registro de todo ser humano. Todo ser humano tem seu nome no livro da vida. Mas a partir do momento que você faz uma escolha pelo céu, o seu nome fica lá. E a partir do momento que você faz uma escolha de não viver o céu aqui na terra, não se preparar para a segunda vinda de Jesus Cristo,
então o seu nome é riscado do livro da vida. E fica apenas no livro da morte e no livro dos pecados. Já expliquei isso, e inclusive deixei o link aí no canal, no primeiro comentário do vídeo número 5, né, mostrando que existe o juízo de Deus. E que o julgamento de Deus é simples, é sim para Deus ou não para Deus. Assim como só existem duas premissas no conflito entre o Deus e Satanás, Deus com a sua verdade e Satanás com a verdade dele. Se você aceitar a mentira de Satanás como verdade, então você ganha a morte eterna. Se você aceitar a verdade de Deus como verdade, então você ganha a vida eterna. Jesus Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isaías capítulo 8, versículo 16 está escrito, a lei e o testemunho. Se a pessoa não viver segundo essa premissa, que é a verdade de Deus, toda a lei de Deus é a verdade, né? Salmo 119, versículo 142, a tua lei é a própria verdade, Jesus Cristo é a verdade, Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então, se você viver a verdade, então você ganha a vida eterna. Então, o julgamento de Deus é simples, é sim para Deus ou não para Deus. Quem disser sim, tem a vida eterna. Quem disser não, aí tem o seu nome riscado do livro da vida. E ele diz mais aí, né, o versículo 3 agora, versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Observe que aqui ele já faz separação entre as duas ressurreições, a ressurreição da vida eterna e a ressurreição da morte eterna. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então o próprio Daniel, ao contemplar a cena da segunda vinda de Jesus Cristo, naquele tempo se levantará Miguel, Jesus Cristo vai voltar a segunda vez aqui, e infelizmente nós estamos vivendo dentro do cristianismo hoje uma descrença muito grande acerca da vinda de Jesus Cristo. Muita gente, hoje mais de 20%, não acredita que Jesus Cristo vai voltar a esta terra, mas a Bíblia diz que ele vai voltar. E ao voltar a esta terra, haverá duas classes de pessoas, os salvos e os perdidos. Tanto os salvos vivos quanto os perdidos vivos. Os salvos mortos e os perdidos mortos, que não ressuscitam na segunda vinda de Jesus Cristo. Daniel faz uma separação aqui, uns para a vida eterna. E o próprio Jesus Cristo também falando dessa ressurreição, ele faz separação. Leia comigo João capítulo 5, versículos 28 e 29. João 5, versículo 28 e 29 está escrito assim: e não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz de Jesus Cristo. E todos sairão do sepulcro, todos. Agora, cada um na sua ordem. Paulo fala que cada um na sua ordem. Primeiro os de Jesus Cristo, depois os perdidos, tá bem? Aí diz assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Essa é a ressurreição que acontece na segunda vinda de Jesus Cristo. É a ressurreição dos salvos. A ressurreição dos perdidos só acontece na terceira vinda de Jesus Cristo, 1000 anos depois. E os que tiveram praticado o mal ressuscitarão para o juízo ou condenação eterna. Então Jesus Cristo também fez separação. O próprio Paulo também em Coríntios, capítulo 15, ele vai fazer separação dessas duas ressurreições. Leia comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo vai falar dessas duas ressurreições. Bom, e também em Tessalonicenses 4, Paulo fala das duas ressurreições. Leia comigo. Capítulo 15, Paulo vai falar aí das duas ressurreições. Tá bem? Versículo 23, né?
cada um, porém, na sua própria ordem. Jesus Cristo, as primícias, que já aconteceu a ressurreição das primícias, já expliquei aí no capítulo 4, né? As primícias, que são os anciãos que estão lá no céu agora julgando a gente, né? E depois os que são de Cristo na sua vinda. Essa vinda aqui é a segunda vinda de Jesus Cristo, tá bem? E aí Tessalonicenses capítulo 4 também, Paulo vai falar aí dos salvos. Tessalonicenses capítulo 4, Paulo fala. Eu tenho a minha série Ele Vem, e eu vou deixar na primeira descrição, no primeiro comentário do vídeo, eu vou deixar para você dar uma olhada. São 12 temas acerca da vinda de Jesus Cristo, tá bem? Eu aponto que Jesus Cristo tem uma vinda literal no futuro, mas ele tem uma vinda diária para aqueles que mantêm comunhão com ele, tá certo? Você pode dar uma olhada lá, eu vou deixar o link na descrição aí, no primeiro comentário do vídeo. Agora leia comigo Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Jesus Cristo ressuscitarão primeiro. Apocalipse capítulo 20, leia comigo, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 fala dessa primeira... aqui há uma separação clara das duas ressurreições. Apocalipse 20, versículo 4. Vi também os tronos, e neles se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. E vi ainda almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus Cristo, por causa da palavra de Deus. Todos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o seu nome na sua fronte, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A ressurreição dos salvos na segunda vinda de Jesus Cristo. A ressurreição dos perdidos na terceira vinda de Jesus Cristo. Há uma separação clara, muito clara aqui. Bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre eles não tem autoridade a segunda morte. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo durante 1000 anos. A gente viu em Isaías capítulo 24, versículo 8, né? Tragará a morte para sempre. Então, para os salvos, eles não morrem, eles descansam na sepultura, eles dormem no pó da terra, mas aí ao orvalho de Deus, ao soar da última trombeta, Jesus Cristo gritará do céu, e os ouvidos dos salvos ouvirão a voz de Jesus Cristo, assim como no dia que Jesus Cristo ressuscitou, ele clamou o direito de salvar pessoas. Então saiu as primícias para Deus, que são os 24 anciãos que hoje estão no céu. Eles estão lá como testemunhas de que Deus pode salvar todos aqueles que crerem no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Mas aí existe aqui uma outra classe. Então Apocalipse capítulo 6, ele não apresenta a primeira classe, né? Mesmo porque ele já apresentou esses vencedores aí no versículo 2. Agora no versículo 16 e 17, ele apresenta a classe dos perdidos. Meu amado, querendo ou não, eu preciso conversar um pouquinho com você acerca da classe dos perdidos. Haverá uma classe de salvos, aleluia, essa classe estará feliz com a vinda de Jesus Cristo. Mas no dia da vinda de Jesus Cristo haverá uma outra classe. E eu não quero que você faça parte dessa classe. Por isso eu estou apresentando a você esta mensagem. Para que você decida hoje não fazer parte da segunda classe, a classe dos perdidos. Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17, apresenta uma classe de pessoas que escolheram não amar e não servir a Deus. Amar o mundo, amar o pecado, amar as coisas deste mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15, há um apelo de Deus para todos nós, né? 1 João capítulo 2, versículo 15,
há um apelo de Deus para todos nós. Ele diz assim, 1 João 2,15: não amem o mundo, nem as coisas que há neste mundo, porque todo aquele que amar este mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, essas coisas não procedem de Deus, mas procedem do mundo. Então, se você amar o mundo e as coisas deste mundo, você vai colher a morte eterna. Se você colher, se você plantar, se você amar a Deus e ao céu, você vai colher a vida eterna. A segunda vinda de Jesus Cristo, ela é crucial e ela é final no sentido de escolha, no sentido de salvação, no sentido de perdição. A terceira vinda, não há mais espaço para arrependimento, não há mais espaço para conversão. Uma vez que você morreu sem Cristo, ressuscita sem Cristo, e sem Cristo você vai perecer. Diz Malaquias capítulo 4, que Deus vai queimar a terra. E ao queimar a terra, aquele que disse não para Deus, também será queimado. Observe aí. Malaquias é o último livro do Velho Testamento atrás de Mateus, tá? Você acha Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, aí você, atrás de Mateus está Malaquias. Ó, tá vendo? Novo Testamento, Mateus está aqui do lado de cá. E aqui está Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4 fala do grande dia da vinda de Jesus Cristo, né? Pois o dia do Senhor vem ardendo como fornalha, e todos os soberbos, todos os que cometem perversidade serão como palha. Serão como palha. Todo aquele que amar o pecado, amar a perversidade, amar a violência, amar o mal, amar as coisas deste mundo, se farão palha no dia que arde como fogo, o dia da vinda de Deus. Aqui está falando, inclusive, esse aqui está falando da terceira vinda de Jesus. Na terceira vinda de Jesus Cristo, os ímpios que morreram uma vez ressuscitarão para serem queimados. Essa é na terceira vinda de Jesus Cristo. Eu falo da terceira vinda de Jesus Cristo na minha série Ele Vem. Você precisa assistir essa série para você compreender essa mensagem de modo bem amplo, bem profundo, como eu explico lá. Tá bem? Mas Malaquias capítulo 4, versículo 1 diz que o dia do Senhor vem ardendo como fornalha. A terceira vinda de Jesus Cristo não é para a salvação, é para o juízo final. Como diz Daniel capítulo 12, é o dia da condenação, é o dia da vergonha e do horror eterno. Mas na segunda vinda de Jesus Cristo, vai haver um grupo de pessoas vivas que vão ver Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que todo olho verá. Até mesmo aquele que o traspassaram. No final da quarta praga, quinta praga, vai haver uma ressurreição especial. Todos aqueles que participaram da Via Crucis, da crucifixão de Jesus Cristo, todos eles vão ressuscitar na quinta praga. E eles verão aquele a quem eles mataram. Então eles vão morrer 3 vezes. Morreram uma vez, ressuscitam, morrem na segunda vinda de Jesus Cristo de novo, depois ressuscitam e serão queimados. Ou seja, eles vão morrer 3 vezes. Os que participaram da crucifixão de Jesus Cristo. Aqueles que zombaram de Jesus Cristo, que cuspiram em Jesus Cristo, que maltrataram Jesus Cristo no ano 31, todos eles participarão. Eles verão a Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, leia aí, né? Ele virá e todo olho verá. Até mesmo aquele que o traspassaram. E a cada tribo, língua e povo. O verso 7 é muito claro aí. Cada tribo, língua e povo, todos verão Jesus Cristo. Agora, ver Jesus Cristo é irrelevante se eu não tenho certeza da salvação.
Se eu tenho certeza da salvação, se eu aceitei Jesus Cristo como meu salvador pessoal, eu vou estar no grupo de Isaías 24, versículo 9. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus. Ele nos salvará. Nele nós exultaremos e nos alegraremos. Naquele dia também haverá um outro grupo que estarão em pé e verão Jesus Cristo voltando. Estarão em todas as classes sociais, né? Ricos e pobres, pretos, pardos, amarelos, não importa a sua cor. Todos estarão em pé, verão Jesus Cristo e haverá duas reações. Haverá aquele que clama e agradece a Deus pela salvação. Haverá aquele que reclama a vinda dos montes para cair em sua cabeça. Meu querido, o Apocalipse capítulo 6 fala dessa classe. Apocalipse capítulo 2 começa mostrando um Cristo vencedor. E para vencer, porque Deus não quer que você esteja na classe dos perdidos. Deus apresenta essa classe por quê? Porque ele deixa a gente livre. Deus é um Deus de liberdade que permite você fazer a sua própria escolha onde você quer passar a eternidade. Na sepultura para ser queimado ou você quer passar a eternidade com Jesus Cristo 1000 anos no céu. Você quer conhecer o céu? Então você precisa abrir hoje o coração a Deus. Para você não fazer parte desta classe de Apocalipse capítulo 6, versículos 16 e 17. Meu querido, Jesus Cristo está voltando. Literalmente, existe a vinda não literal de Jesus Cristo, que é a vinda diária. Ele vem visitar seu povo, porque diz João capítulo 14, verso 23, que ele faz questão de vir fazer morada em nós. Então ele tem que ser um hóspede permanente. Todos os dias ele tem que vir à minha casa, abençoar meu lar. Por isso eu preciso de comunhão, o meu altar precisa estar aceso de manhã e de tarde. Ou eu vou viver uma vida comum. E quando Jesus Cristo voltar, eu vou sentir vergonha e horror eterno. Diz 1 João, capítulo 2, versículo 28, que na vinda de Jesus Cristo, haverá um grupo que estará confiante e haverá um grupo que estará envergonhado na vinda de Jesus Cristo. Apocalipse 16, capítulo 6, versículo 16. Que classe você vai estar na vinda de Jesus Cristo? Se você deseja hoje fazer parte da classe dos salvos, que é a classe da segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda é para a salvação. A terceira vinda é para a condenação. Você quer estar em qual ressurreição? Você quer estar em que classe? A classe dos salvos ou a classe dos perdidos? Decida agora, enquanto nós oramos. Maravilhoso Deus, meu querido Pai. Eu, Renivaldo, quero estar na classe dos salvos. Portanto, Senhor, apaga todos os meus pecados. Perdoa minhas transgressões, minha rebeldia. Quantas vezes eu me levanto no dia a dia e estou despreocupado com a vida eterna. Corro e trabalho e luto pensando apenas no hoje. Por favor, Senhor, apaga de mim essa transgressão e perdoa o meu pecado e dá-me a alegria de viver a vida eterna hoje. Como Paulo disse em Timóteo, tome posse da vida eterna hoje. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13. Por favor, Senhor, ajude-me a viver a vida eterna hoje. Ajude-me a viver o céu hoje, para que eu possa me alegrar na vinda de Jesus Cristo. E também todo meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã que assistem essa mensagem, que possam estar na classe dos salvos na segunda vinda de Jesus Cristo. É o meu desejo, a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.